e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Bernardo de Claraval deliciosamente disse que o nome de Jesus é mel para a boca, melodia para o ouvido e alegria para o coração. Alegro-me com essa expressão no que me diz respeito, pois ela me dá o prazer que me cabe e me leva a esperar que, enquanto estou falando, a doçura do precioso nome de Jesus venha encher minha própria boca. Aqui também há uma porção para vocês que estão ouvindo. É melodia para os ouvidos. A pessoa a quem esse nome foi revelado pela primeira vez foi José, um carpinteiro, um homem humilde, um homem trabalhador, desconhecido e medíocre, exceto pela justiça do seu caráter. Para o artesão de Nazaré, foi esse nome primeiramente comunicado. Não é, portanto, um título a ser monopolizado pelos ouvidos dos príncipes, sábios, sacerdotes, guerreiros ou homens de riqueza. É um nome a ser feito uma palavra familiar entre as pessoas comuns. Ele é o Cristo do povo, pois nos tempos antigos foi dito dele: eu exaltei um escolhido dentre o povo. Que cada carpinteiro e cada trabalhador de todo tipo se alegre com todos os outros tipos de homens no nome de Jesus. Há consolo no mensageiro que revelou esse nome a José, pois era o anjo do Senhor que, nas visões da noite, sussurrou esse nome encantador em seu ouvido, e a partir daí os anjos associam-se aos homens e reúnem-se a um padrão, movidos pelo mesmo lema que move a nós mesmos, o nome de Jesus. Enviou Deus o nome por um anjo e se alegrou o anjo por vir com ele? Então há um laço de simpatia entre nós e os espíritos angelicais, e viemos no dia de hoje, não só para a Assembleia Geral e Igreja dos Primogênitos, como diz Hebreus, mas a uma incontável companhia de anjos, para quem esse nome é considerado com reverente amor. Também não é a condição de José, quando ouviu este nome, completamente sem instrução. O anjo falou com ele em um sonho. Esse nome é tão suave e doce que ele não interrompe o descanso de ninguém, mas sim produz uma paz inigualável, a paz de Deus. Com tal sonho, o sono de José foi mais abençoado do que o seu despertar. Esse nome tem sempre esse poder, pois para aqueles que o conhecem, ele revela uma glória mais brilhante do que os sonhos jamais ilustraram. Sob seu poder, jovens têm visões e os velhos sonham sonhos. E estes não zombam deles, mas são profecias fiéis e verdadeiras. O nome de Jesus traz à nossa mente uma visão de glória nos últimos dias, quando Jesus reinará de polo a polo, e ainda outra visão de glória indizível, quando o seu povo estará com ele, onde ele está. O nome de Jesus foi doce a princípio por causa das palavras que o acompanharam, pois elas tinham como objetivo remover a perplexidade da mente de José, e algumas delas foram ditas assim: não temas. Em verdade, nenhum nome pode banir o medo como o nome de Jesus. Ele é o começo da esperança e o fim do desespero. Deixe só o pecador ouvir sobre o Salvador e ele se esquece de morrer. Ele espera viver, ele se levanta da apatia mortal do seu desespero e, olhando para cima, ele vê um Deus reconciliado e não teme mais. Especialmente, irmãos e irmãs, este nome está cheio de raras delícias quando meditamos sobre a preciosidade infinita da pessoa a quem foi atribuído. Aqui está a vara de Jonatas pingando mel de cada ramo, e aquele que a prova terá os seus olhos iluminados, como diz 1 Samuel 14, 27. Nós não temos um Salvador comum, pois nem terra nem céu poderiam produzir seu igual. No momento em que o nome foi dado, sua pessoa completa não tinha sido vista por olhos mortais, pois ele estava ainda escondido, mas logo ele saiu, tendo nascido de Maria por obra do Espírito Santo. Um homem incomparável, ele tem a nossa natureza, mas não a nossa corrupção. Ele foi feito em semelhança da carne do pecado, mas ainda na sua carne não há pecado. Esse santo é o Filho de Deus, e ainda assim ele é o Filho do homem. Esta extraordinária excelência da natureza faz o seu nome mais precioso. De acordo com o texto, o anjo trouxe uma mensagem do Senhor e disse: e lhe porás o nome de Jesus. É um nome que, como ele que o leva, desceu do céu. Nosso Senhor tem outros nomes de funções e relacionamentos, mas este é especialmente e peculiarmente seu próprio nome pessoal, e é o Pai que deu esse nome a ele.
Tenha certeza, portanto, que é o melhor nome que ele podia receber. Deus não teria lhe dado um nome de valor secundário, ou sobre o qual houvesse um traço de desonra. O nome é o maior, mais brilhante e mais nobre de todos os nomes. É a glória de nosso Senhor para ser um Salvador. Para o melhor que já foi nascido de mulher, Deus deu o melhor nome que qualquer filho do homem poderia receber: Jesus. É o nome mais apropriado que o nosso Senhor poderia receber. Disso estamos muito certos, pois o Pai sabia tudo sobre ele e poderia chamá-lo apropriadamente. Ele sabe muito mais sobre o Senhor Jesus Cristo do que todos os santos e os anjos juntos, pois ninguém conhece o Filho senão o Pai. Deus o conhecia perfeitamente e lhe deu o nome de Jesus. Podemos estar certos então de que o nosso Senhor é, mais do que tudo, o Salvador, e é melhor descrito por esse termo. Deus o Pai, que melhor o conhece, vê essa como a sua maior característica, que ele é o Salvador e é melhor representado pelo nome Jesus. Já que a infinita sabedoria o escolheu, podemos ter certeza de que é um nome que deve ser verdadeiro e deve ser verificada por fatos de nenhuma ordem mediana. Deus, que não pode ser confundido, o chama de Jesus, o Salvador, e por isso Jesus, o Salvador, ele deve ser grandemente, continuamente, abundantemente e de forma mais aparente. Nem irá Deus se recusar a aceitar a obra que ele realizou, uma vez que pelo dom desse nome ele o encarregou de salvar os pecadores. Quando suplicamos o nome de Jesus diante de Deus, nós trazemos-lhe sua própria palavra e apelamos a ele por seu próprio decreto e ação. Não é o nome de Jesus para ser visto com prazer reverencial por cada um de nós quando nos lembramos de onde ele veio. Ele não é um salvador da nossa própria criação, mas Deus, o Pai eterno, o designou como nosso libertador e salvador, dizendo: e lhe porás o nome de Jesus. É um nome que o Espírito Santo explica, pois ele nos diz a razão para o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvador é o significado no nome, mas tem um sentido mais completo e profundo e escondido, pois em sua forma hebraica significa a salvação do Senhor, ou o Senhor da salvação, ou o Salvador. O anjo interpreta: ele salvará, e a palavra para ele é muito enfática. De acordo com muitos estudiosos, o nome divino, o título incomunicável do Altíssimo, está contido em Yeshua, a forma hebraica de Jesus, para que plenamente a palavra signifique Jeová Salvador, e resumidamente signifique Salvador. Ele é dado ao nosso Senhor porque ele salva, não de acordo com qualquer salvação temporária e comum dos inimigos e problemas, mas ele salva de inimigos espirituais e especialmente dos pecados. Josué do passado foi um salvador, Gideão foi um salvador, Davi era um salvador, mas o título é dado ao nosso Senhor acima de todas as outras pessoas, porque ele é o Salvador, em um sentido em que ninguém é ou pode ser. Ele salva o seu povo dos seus pecados. Os judeus estavam à procura de um Salvador. Eles esperavam por um que iria quebrar o jugo romano e salvá-los de serem sujeitos à servidão a uma potência estrangeira. Mas nosso Senhor divino não veio para tal finalidade. Ele veio para ser um salvador de um tipo mais espiritual e para quebrar completamente outro jugo, salvando o seu povo dos seus pecados. A palavra salvar é muito rica em significado. Seu pleno e exato vigor dificilmente pode ser atribuído a palavras em inglês. Jesus é a salvação no sentido de libertação e também no de preservação. Ele dá saúde, ele é tudo o que é salutar para o seu povo. No sentido mais amplo e completo, ele salva o seu povo. A palavra original significa preservar, manter, proteger do perigo e assegurar. Os significados grandiosos geralmente habitam nas palavras mais curtas, e neste caso, a palavra salvar é um poço onde o prumo demora a encontrar um fundo. Jesus traz uma grande salvação, ou como diz Paulo, tão grande salvação, assim como ele sentiu que nunca poderia estimar sua grandeza, como está em Hebreus 2:3. Ele também fala dela como salvação eterna, como está em Hebreus 5:9. E mesmo como disse Isaías, Israel será salvo no Senhor, com uma salvação eterna. Imensuravelmente glorioso é o nome Jesus.
como é divinamente exposto para nós, pelo que a própria exposição do Deus eterno garante o sucesso do Salvador. Ele declara que ele salvará seu povo, e salvar o seu povo ele irá. Deus o coloca diante de nós como Jesus, Salvador, Filho de Deus, portador da carga do pecador. Assim temos um nome, queridos amigos, que não temos de explicar por nós mesmos. Como não escolhemos, então não somos deixados para o expor. Deus foi quem deu o texto e quem pregou-nos o sermão. Ele que nomeou o nome foi quem nos deu a razão para isso, de modo que não somos deixados na ignorância ou incerteza. Poderíamos ter dito, sim, seu nome é Jesus, mas se refere a uma salvação que estava em rigor na antiguidade. Mas não, a palavra do Senhor nos diz, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, e isto é para todos os tempos, já que ele sempre tem um povo, e essas pessoas sempre precisam ser salvas dos seus pecados. Alegremos-nos por termos um tal Salvador, e pelo nome de Jesus reter toda a doçura e poder que ele já teve e deve retê-los até que todas as pessoas escolhidas sejam salvas, e então para todos sempre, salvos para sempre. Além disso, além de expor este nome, o Espírito Santo, pelo evangelista Mateus, tem tido o prazer de nos referir ao sinônimo dele e assim dar-nos o seu significado por comparação. Deixe-me ler os próximos versículos. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Se quando nosso Senhor nasceu e foi nomeado Jesus, a antiga profecia que dizia que ele deveria ser chamado de Emanuel foi cumprida, segue-se que o nome Jesus tem um significado equivalente ao de Emanuel, e que seu significado potencial é Deus conosco. Na verdade, irmãos e irmãs, ele é Jesus, o Salvador, porque ele é o Emanuel, Deus conosco. E assim que ele nasceu, e assim se tornou Emanuel, o Deus encarnado, ele tornou-se por isso mesmo Jesus, o Salvador. Ao descer do céu para esta terra e tomar sobre si a nossa natureza, ele transpôs o abismo de outra forma intransponível entre Deus e o homem. Sofrendo nessa natureza humana e transmitindo, através da sua natureza divina, uma eficácia infinita a esses sofrimentos, ele removeu assim o que teria nos destruído e nos trouxe vida e salvação eterna. Ó Jesus, o mais querido de todos os nomes na terra e no céu, eu amo sua música mais do que tudo, porque é de tal doce harmonia com outro que toca melodiosamente os meus ouvidos, o nome de Emanuel, Deus conosco. Nosso Salvador é Deus e, portanto, capaz. Ele é Deus conosco e, portanto, inspira piedade. Ele é divino e, portanto, infinitamente sábio, mas ele é humano e, portanto, cheio de compaixão. Este, então, é o nosso primeiro alicerce. Este encantador nome de Jesus é uma joia do cofre dos céus. Ele vem a nós como uma maçã de ouro e é tratado por uma exposição que a coloca em uma salva de prata. O nome é precioso como um assento dourado de misericórdia, e sobre ele queima a luz da glória divina, para que possamos não tropeçar nela, mas possamos nos alegrar com a grande luz. Ele nos permite conhecer o próprio coração de Deus em referência ao seu Filho, porque ele o enviou. O que ele intentou que ele fosse e fizesse, de que maneira eles se glorificam. A salvação é o som festivo que toca desde os sinos do vestuário do nosso sumo sacerdote, como ele vem para nos abençoar. Deus que falou aos nossos pais pelos seus profetas, agora fala-nos por seu Filho, cujo nome é a salvação. Não há uma fonte infinita de alegria nisto? Embora este nome tenha sido assim escolhido por Deus, nosso Senhor foi na verdade chamado pelo nome de Jesus pelo homem. A isto eu chamo sua atenção especial. Ela, Maria, dará à luz um filho, e você, José, porás o nome de Jesus. O Deus do céu, por seu anjo, nomeia o nome da criança, mas seu pai de renome deve anunciá-lo. Tanto José como Maria, de acordo com a ordem divina, uniram-se em chamar a criança pelo nome designado. Veja então que o nome que é escolhido de Deus é totalmente aceito por homens instruídos. Aqueles que são ensinados por Deus com alegria reconhecem que Cristo é a salvação e sem uma pergunta dão-lhe o nome bem amado de Jesus, o Salvador. Aqui
Note que o nome de Jesus, Salvador, foi dado ao nosso Senhor por dois corações simples no momento em que ele foi revelado a eles. Eles só precisavam saber quem ele era e por que ele veio, como ele nasceu e qual a finalidade da sua encarnação, e eles imediatamente aceitaram a mensagem divina e nomearam o bebê com o nome de Jesus. Irmãos, todos nós a quem Cristo é revelado, o chamamos de Jesus, o Salvador. Existem muitos que pensam que conhecem nosso Senhor, mas como eles só falam dele como um profeta, um professor ou um líder e não o tratam como um Salvador, está claro que eles estão na ignorância quanto ao seu caráter principal. Seu primeiro nome, seu nome pessoal, eles não conhecem. O Espírito Santo não pode ter revelado Cristo a todo homem se aquele homem permanece ignorante do seu poder salvador. Aquele que não o conhece como Jesus, o Salvador, não o conhece. Alguns cristãos, anticristãos, estão astuciosamente exaltando Cristo para que possam ferir Jesus. Quero dizer que eles falam de Jesus como o Messias, enviado de Deus, para exibir um grande exemplo e fornecer um código puro de moral, mas eles não podem suportar Jesus como o Salvador, redimindo-nos pelo seu sangue e pela sua morte, libertando-nos do pecado. Não estou certo de que eles sigam o seu exemplo de vida santa, mas eles ruidosamente o exaltam, e todos com a finalidade de tirar os pensamentos dos homens do caráter e objetivo principais da permanência de nosso Senhor no meio de nós, ou seja, a libertação do seu povo do pecado. Se os homens conhecessem o nosso Senhor, eles o chamariam de Jesus, o Salvador, e não o considerariam apenas como um bom homem, um grande mestre, um nobre exemplo, mas como o Salvador dos pecadores. Agora, José e Maria não só acreditaram, de modo a dar ao menino nome em suas próprias mentes, mas no devido tempo eles o levaram ao templo e o apresentaram de acordo com a lei, e ali publicamente seu nome foi chamado Jesus. Todos os corações a quem Deus compromete seu Cristo deveriam reconhecer publicamente a Ele, de maneira mais solene, segundo a sua ordenança, e deveriam desejar em todos os lugares apropriados confessá-lo como Salvador. O menino Jesus foi entregue aos cuidados de Maria e José para cuidar e proteger. Maravilha das maravilhas, que ele precisasse de um tutor, ele que é o preservador dos homens e o pastor dos seus santos. Em sua fraqueza como um bebê, ele precisava de cuidado parental, e cuidando dele, José e Maria não hesitaram em confessar sua fé, dando-lhe um nome que indicou seu destino. Nem se recusaram a declarar o seu nome no templo, diante dos sacerdotes e da congregação. Agora, em certo sentido, Cristo está comprometido com a preservação de todo o seu povo. Hoje temos uma tarefa a cumprir. Devemos preservar o seu evangelho no mundo, manter a sua verdade e publicar a sua salvação, e, portanto, somos compelidos a ostentar este testemunho que ele é Jesus, o Salvador dos pecadores. Devemos salientar isso muito bem. Outros dirão o que quiserem sobre ele, e se eles falarem bem do seu caráter em qualquer aspecto, nos alegraremos que eles o façam. Não importa o quão pouco eles saibam, mas este é o nosso testemunho especial, que o nosso Senhor salva do pecado. Nada é mais importante sobre um homem do que o seu nome. Dificilmente podemos falar dele sem se pronunciar o seu nome. E assim nós sentimos que não podemos mencionar o nosso Senhor sem falar da salvação. Se ele é tudo, ele é Jesus, o Salvador. Nós o conhecemos melhor por esse nome. Nós pregamos aos homens Jesus, insistimos sobre ele primeiro e principalmente que ele é o Salvador do pecador. Ele é o justo e ama a justiça, mas ele é primeiro conhecido pelos homens como o amigo dos pecadores. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe dos reis da terra, mas seu primeiro trabalho é salvar. Depois disso, ele ensina e governa os seus salvos. Afundado em pecado, os homens precisam ser resgatados desse mal tremendo e consequente ira. E essa terrível necessidade é satisfeita por Jesus, o Salvador. Assim, amados, vocês veem que o nome escolhido por Deus é dado a ele por todos aqueles que o conhecem e a quem o seu evangelho é confiado. E ele é dado de coração, com zelo e coragem. Sim, todos nós o chamamos de Jesus, se nós o conhecemos e estamos decididos a publicar seu nome amplamente enquanto vivermos.
Se ele era Jesus no berço, que é ele agora que está exaltado nos céus? Como Emanuel, Deus conosco, a sua própria encarnação o fez Jesus, o Salvador dos homens. Mas o que eu direi dele agora, que além da sua encarnação, temos sua expiação, e acima de sua expiação, sua ressurreição, e além disso, sua ascensão, e para coroar tudo, sua intercessão perpétua. Quão grandiosamente o título convém a ele, agora que ele é capaz de salvar perfeitamente todo aquele que vem a Deus por ele, pois ele vive para sempre para interceder por eles. Se nos braços da Virgem ele é o Salvador, o que ele é no trono de Deus? Se envolto em faixas, ele é Jesus, o que ele é agora nos céus, agora que os céus o receberam? Se na oficina de Nazaré do seu pai, e sentado no templo entre os doutores, ele era o menino Jesus, o Salvador, o que é ele agora que sua infância e adolescência acabaram, e ele está exaltado acima de todos os principados e potestades? Se ele era Jesus, quando na cruz, apresentando-se como uma oferta para o seu povo, o que é ele agora, que por um único sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são por ele resgatados, separados e salvos? O que ele é agora, estando sentado à direita de Deus, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés? Vamos todos nos unir em chamar nosso Senhor por este afetuoso nome humano de Jesus. Não somos sua mãe, irmãos e irmãs? Ele não se referiu a todos os crentes por esses títulos carinhosos? Então nós também vamos chamá-lo de Jesus. Jesus, nome acima de todos os nomes. Jesus, melhor e mais próximo. Jesus, fonte de amor perfeito, o mais santo, o mais terno, o mais querido. Jesus, fonte da divina graça consumada. Jesus, o mais puro, santo, doce. Jesus, Salvador divino. Teu nome é só teu.